Olá, alunos! Neste vídeo nós trataremos da decomposição de vetores. A decomposição ela pode ser feita tanto para vetores no plano, como também para vetores no espaço, mas neste vídeo trabalharemos apenas com vetores no plano. A decomposição consiste em encontrarmos dois ou mais vetores que compõem o vetor dado. 2 se nós estivermos trabalhando com vetores no plano, e 3 se nós estivermos trabalhando com vetores no espaço. Para que você entenda a ideia da decomposição, vamos utilizar o GeoGebra e partir de um vetor qualquer. Acompanhe comigo a construção. Então, considere um vetor com a origem na origem do próprio sistema e extremidade no ponto B de coordenadas 4 para o x e 3 para o y. Então, nós temos o vetor U. Então, o vetor U de coordenadas 4 para o x e 3 para o y. Lembrando que nós utilizamos essa notação apenas com as coordenadas uma para x e para y, quando implicitamente a origem do vetor coincide com a origem do sistema cartesiano, do 0, 0. O que significa decompor esse vetor em dois vetores? Bom, significa determinarmos um vetor fixo no eixo x e um vetor fixo no eixo y, que nos leva ao vetor U. Quando nós temos as coordenadas do vetor, o processo fica mais fácil. Por quê? Porque eu vou utilizar a coordenada x do ponto B, que me leva ao vetor componente no eixo x, e eu escrevo esse vetor como vetor componente de U no eixo x. Quais são as coordenadas desse ponto C? Desse ponto fixo no eixo x? 0 para o y e 4 para o x. Então eu escrevo na ordem, claro, 4 para o x e 0 para o y. Pronto. Já tenho, então, o vetor componente no eixo x. Eu vou destacar esse vetor de vermelho. E agora, o vetor componente no eixo y. Nós consideramos agora a coordenada y do ponto B. Sempre as coordenadas da extremidade do vetor. Então, o vetor componente para o eixo y tem origem na origem do sistema cartesiano e extremidade nesse ponto D. E como que nós escrevemos o vetor componente no eixo y? Então, o vetor componente de U no eixo y tem coordenadas 0 para o x e 3 para o y. Vamos indicar aqui de azul. Vetor componente no eixo y. E pronto, decompomos o vetor dado, o vetor U. É simples, então, a decomposição de um vetor quando nós conhecemos as coordenadas desse vetor.
Agora, se nós não conhecemos as coordenadas, como que nós fazemos? Então, vamos a esse processo na qual desconhecemos as coordenadas. Para isso, eu vou, então, ocultar a malha quadriculada e os números tanto do eixo X como do eixo Y, para que esses números e a própria malha quadriculada não nos influenciem na determinação das coordenadas do vetor e dos vetores componentes. Vou ocultar também a janela de álgebra. Então, vamos à construção de um vetor qualquer, com a origem na origem do sistema. Veja que agora eu não conheço as coordenadas da extremidade desse vetor, as coordenadas do ponto B. Mas eu consigo indicar a posição dessas coordenadas. A posição dessas coordenadas no eixo X e no eixo Y. Como? Traçando uma perpendicular ao eixo X que passe pelo ponto B. E uma perpendicular passando por Y, uma perpendicular ao eixo Y passando pelo ponto B. Então veja que, desse modo, apesar de não saber quais são essas coordenadas, eu consigo indicar as suas posições. É onde ocorre o cruzamento das perpendiculares com os eixos, o eixo X e o eixo Y. Eu vou marcar essa intersecção para que a gente visualize melhor. E por que é importante conhecermos esses pontos? Bom, conhecendo esses pontos, eu sei onde ficam as coordenadas do ponto B. E, consequentemente, eu sei onde ficam as extremidades dos vetores componentes, tanto do vetor componente no eixo X, como o vetor componente no eixo Y. Vamos destacar novamente aqui com outras cores, no eixo Y de azul e no eixo X de vermelho. Quando nós não temos as coordenadas da extremidade do vetor, nós precisamos de duas informações. O módulo do vetor dado, ou seja, o comprimento desse vetor, e o ângulo formado entre esse vetor e algum desses eixos. Pode ser com o eixo X, como pode ser com o eixo Y. Vamos desenvolver aqui considerando o ângulo com o eixo X. Então, vamos determinar esse ângulo. Então, vejam que o ângulo entre o vetor e o eixo X é de 28,22 graus. Uma outra informação que eu preciso é do comprimento desse vetor, do módulo desse vetor. O comprimento é de 5,88. Tanto o módulo como o ângulo eu construo escolhendo clicando no oitavo ícone, e a primeira opção é ângulo e a terceira é o comprimento. E por que essas duas informações são importantes? Porque agora eu posso utilizar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Vejam que essa construção feita no GeoGebra determinou um triângulo retângulo. Então, tendo um triângulo retângulo, um dos ângulos agudos e a medida da hipotenusa, nós podemos encontrar a medida dos catetos, tanto do cateto adjacente, que é aquele cateto que ajuda a formar o ângulo, de 28,22 graus, e o cateto oposto. E por que agora nós vamos determinar a medida dos catetos? Por que isso é importante? Porque percebam que o cateto adjacente coincide exatamente com o vetor componente no eixo X. E o cateto oposto tem a mesma medida, posso até dizer que coincide com o vetor componente no eixo Y. Vejam que não é o mesmo, não é a mesma coisa, mas
o vetor componente no eixo y, se nós projetarmos ele no triângulo retângulo, ele coincide com o cateto oposto. Então vamos agora a esse trabalho com as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Para isso vamos ao Word, fica mais fácil os cálculos. Então, relações trigonométricas no triângulo retângulo. Quais são as relações trigonométricas no triângulo retângulo? Seno, cosseno e a tangente. Quais que nós usaremos? Quais relações trigonométricas consideram o cateto oposto e o cateto adjacente? Seno e o cosseno. Então, seno do ângulo é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. A outra relação que nós utilizaremos é cosseno do ângulo igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então vamos começar determinando a medida do cateto adjacente. O cateto adjacente, lembrando, é o lado do triângulo retângulo que ajuda a formar o ângulo agudo que nós estamos considerando, o ângulo de 28,22 graus. Se nós vamos trabalhar com o cateto adjacente, a relação que nós utilizamos é do cosseno. Então, cosseno do ângulo de 28,22 graus é igual ao cateto adjacente que nós queremos determinar sobre a hipotenusa. A hipotenusa mede 5,88. Como nós temos aqui uma igualdade entre frações, nós podemos multiplicar cruzado. Teremos, então, que o cateto oposto ele é igual ao cosseno do ângulo de 28,22 graus vezes 5,88. Cosseno de 28,22 graus, aí nós podemos determinar utilizando a calculadora científica. Aproximadamente 0,88. Vamos considerar duas casas decimais. Então, esse valor vezes 5,88, aproximadamente 5,17. Então, 5,17 é a medida do nosso cateto adjacente. Cateto adjacente. Consequentemente, nós temos que a coordenada x do ponto B vale 5,17. Por que isso? Porque percebam que o cateto ele começa no ponto zero do eixo x. Se ele tem comprimento 5,17, então o último ponto só pode ser o 5,17. Então, 5,17 é a coordenada x do ponto B e, consequentemente, é a extremidade do vetor componente no eixo x. E assim nós já podemos escrever o vetor componente no eixo x do vetor U. Então, o vetor componente de U no eixo x, ele é igual a quais coordenadas? 5,17 para x e 0 para o y. Agora vamos ao vetor componente no eixo y. Para isso, nós precisamos determinar a medida do cateto oposto. Cateto oposto, nós utilizamos a relação que tem o seno.
Então, seno do ângulo de 28,22 graus é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa que mede 5,88. Novamente, uma igualdade entre frações, podemos multiplicar cruzado. Então, cateto oposto é igual ao seno de 28,22 vezes 5,88. Utilizando a calculadora científica, seno de 28,22 é aproximadamente 0,47. Isso vezes 5,88 é aproximadamente 2,76. Vamos à interpretação. Bom, cateto oposto mede 2,76. Como ele começa no zero do y, então o último ponto só pode ser 2,76. Isso significa que a coordenada y do ponto B é 2,76 e, consequentemente, a extremidade do vetor componente no eixo y é 2,76. Vamos escrever, então, o vetor componente no eixo y. Então, 0 para o x e 2,76 para o y. E assim, então, nós determinamos os vetores componentes do vetor dado. Vou deixar de vermelho. O vetor componente do eixo x e de azul do eixo y. Aí você deve estar se perguntando, bom, as fórmulas são diferentes por quê? Na verdade, as fórmulas que você possui, as relações que você possui no material de estudo são as mesmas trabalhadas aqui, só que com uma notação diferente. Vejamos o porquê. Então, a ideia da decomposição está entendida, já foi trabalhada. Agora vamos ver a relação com as fórmulas que você já possui. Então, quando precisamos determinar o vetor componente do eixo x, qual a fórmula que você possui no material de estudo? O material de estudo está com D, mas isso depende do nome do vetor também. Nosso é U, então U de x é igual ao U, o módulo do vetor U, vezes cosseno do ângulo. No caso, o ângulo alfa, o ângulo θ, isso também não importa. Cosseno do ângulo. E é exatamente isso que nós fizemos. Veja, nós utilizamos cateto adjacente igual ao cosseno do ângulo vezes a medida da hipotenusa, que é a mesma coisa indicada na fórmula. O vetor componente no eixo x igual ao módulo do vetor, ou seja, comprimento da hipotenusa, vezes o cosseno do ângulo. E a fórmula para a determinação do vetor componente no eixo y.
bem parecido, só que usa o seno. Porém, aqui nós, então, consideramos o seno do ângulo. Então, é a partir dessas relações trigonométricas construídas no triângulo determinadas no triângulo retângulo que nós chegamos nas fórmulas que você possui no material de estudo. Então, vamos anotar as fórmulas para a determinação dos vetores componentes. Então, nós temos que considerar duas situações. A que nós vimos aqui é quando temos o ângulo com o eixo x. O eixo das abscissas. Então, essa é uma situação. Ângulo entre o vetor e o eixo x. Quando nós tivermos que o ângulo dado é o ângulo entre o vetor e o eixo x, então nós usamos as fórmulas vistas aqui. Mas e se nós tivermos o ângulo entre o vetor e o eixo y? O que acontece? Vejamos. Se nós tivermos o ângulo entre o vetor e o eixo y, no nosso caso agora 61,78 graus, o que muda é que, para a determinação do vetor componente no eixo y, agora esse vetor coincide com o cateto adjacente ao ângulo. Veja que ele ajuda a formar o ângulo. Então eu utilizo a fórmula do cateto do cosseno, que considera o cateto adjacente. E, consequentemente, para a determinação do vetor componente no eixo x, esse vetor eu preciso projetar ele no cateto oposto, e a relação trigonométrica que considera cateto oposto é o seno. Então, as relações que nós vimos, elas acabam se invertendo. Essa é a única diferença. Então, para o vetor componente no eixo x, usamos seno. E para o vetor componente no eixo y, nós usamos o cosseno. E assim, então, nós concluímos o nosso estudo relacionado à decomposição de vetores no plano.